Eu não vou falar tanto da redação dos artigos, mas eu vou falar mais do processo da avaliação, porque houve algumas questões relacionadas a isso. Então, como você já disse, pela primeira vez a gente divulgou uma nota preliminar que a gente usa como uma das notas de avaliação dos trabalhos. Não é a definidora, não é a única, é uma das, junto com o avaliador, junto com cada um dos parâmetros que os avaliadores consideram. Uma dessas notas é uma nota preliminar do artigo. E para isso a gente precisa deixar mais claro também o que é o artigo, o que a gente espera do artigo e como é que a gente pode melhorar esse processo. Então, cada feira tem a sua peculiaridade, e uma das peculiaridades do nosso processo é que a gente consegue, né, publicar uma revista com os trabalhos. Então, isso não é também um resultado do aprendizado. Então, no começo se pedia relatório, era muito trabalho para pouco resultado, e aí, aos poucos, a gente foi negociando, foi vendo na possibilidade de dar visibilidade a esses relatórios, e para isso a gente teve que fazer algumas alterações de formato, e a gente chegou ao formato artigo. Então, por que a gente entende isso, né? Por que publicar os trabalhos? Primeiro, porque é uma maneira de prestar contas à sociedade, à escola, à família, aos financiadores, do que está sendo feito. Então, vamos sistematizar a experiência e compartilhar a experiência, e de modo que isso sirva como um repositório das experiências para que outros se inspirem nessas práticas, né? A publicação é numa revista chamada Feira de Ciência e Cultura. É uma revista científica com registro de SSN, que é um número que é atribuído para as publicações seriadas. Quando se pega um livro, não tem lá um número de ISBN, então assim, é um número que certifica que aquele livro é depositado na Biblioteca Nacional e ele é reconhecido como tal, ele cumpre a exigência disso. Do mesmo modo, para as publicações seriadas, o ISSN é um número que é atribuído e que significa que aquela publicação corresponde aos padrões de uma publicação científica. Então, assim, não é um junta tudo, grampeia e compartilha. Existe método por detrás disso. Existe critérios por detrás disso. E é nos critérios que, às vezes, a gente tem algumas dificuldades para alinhamento das propostas. A revista é uma revista online e impressa, mas nos últimos 2 anos a gente só tem conseguido fazer a versão online, questões financeiras mesmo, né? A gente não tem conseguido dar conta. A dinâmica da revista, a revista está disponível no site da Cienart. Todos conhecem a revista? Todos já leram a revista? Já viram a revista? Esse é um ponto, e esse é um ponto que mais à frente eu vou tocar, né? A importância da leitura prévia, de conhecer o campo. A nossa dinâmica é publicar o trabalho da feira desse ano no ano seguinte. Vocês já vão entender por que as coisas não são tão rápidas, né? Lá na feira vocês vão encontrar os linkzinhos para ter acesso, né, à versão integral. Embora seja uma revista com todos os elementos de uma revista científica, a gente preza por um caráter mais lúdico, mais interativo, mais agradável. Então ela é ilustrada, a gente tenta, a partir da temática do artigo, achar uma ilustração que condense a ideia. Aqui é um exemplo de como fica lá na revista, a versão final. Para quem mandou o artigo, mas sabe que não foi nesse formato que vocês mandaram. Então, há uma diferença entre a forma da submissão e a forma que vai ser apresentada.
Isso reflete todo o trabalho editorial que passa o artigo. Tá? Ela é multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, né? Tem de várias as áreas, nós não temos privilégio ou interesse só por, porque FCC só tem coisas de exatas e biológicas. Não, tem de humanas, de artes, interfaces, tem os de artes também. E, bom, como publicar? Enquanto as outras revistas são revistas têm um fluxo contínuo, qualquer pessoa pode submeter, nessa revista só publica quem se inscreve e apresenta na Cienart. Então, a gente tem um nicho de público bem específico. Então, ela não é aberta para qualquer um. Ela é aberta para quem inscreve seu resumo, tem seu resumo aprovado, depois de aprovado, submete o artigo no prazo, apresenta na feira, e depois desse processo nós temos mais um processo de triagem e chegamos a um número compatível com o nosso orçamento. Né? Sempre precisam ver por que não publicam todos, ou porque a gente tem uma limitação financeira, inclusive o custo da edição, o custo da publicação, e por conta disso a gente tem que tomar decisões estabelecendo critérios. Né? Então, os critérios às vezes não agradam a todos, às vezes não nos agradam, mas nós precisamos ter critérios de modo que a gente saiba justificar por que um entra e por que o outro não entra, certo? Então, o primeiro passo é conhecer a revista. Então, muita gente pela primeira vez que está participando, não conhece o formato relato de experiência, existe uma estrutura específica, existe uma extensão, são 5 páginas, né? Existe um vocabulário específico, né? Então um repertório específico que circula por ali. Porque ou na primeira vez a gente não tinha nenhum trabalho, na segunda vez ainda as pessoas não estavam se conhecendo, mas nós já temos uma trajetória de experiências compartilhadas que precisam ser conhecidas. Então, conhecer a revista significa ver as práticas, significa que já foram exitosas, significa interagir com essas práticas, significa dialogar com essas práticas. Então, isso faz com que a gente difunda e valorize o conhecimento na educação básica. Então, não é só o meu artigo, é como o meu artigo interage com os demais. Então, esse é um ponto que a gente pretende avançar nas próximas edições da FEA. Bom, por que isso é importante? Tem muita gente que está voltando para a educação básica, porque teve afastamento para fazer mestrado, doutorado, está voltando à educação básica. Isso aí eu já sei, eu já publiquei artigo científico. Pois é, mas o nosso formato é um formato específico de relato de experiência. E ele não é o mesmo artigo científico que o mestrado, que o doutorado exigia. Existem especificidades que às vezes dão um certo inconformismo. Puxa, mas eu mandei exatamente como era um artigo científico da minha área. E por que não aceitaram? Por que ele foi recusado? Bom, porque ele não é um artigo do formato relato de experiência. Então, é um formato bastante específico que a gente adota, não é um formato que é simplesmente replicar de um lugar para outro. Primeiro passo, por favor, baixem o modelo de artigo que está lá no site. Tá? Um dos grandes pontos para zerar trabalhos esse ano é pessoas que mandaram o artigo fora do nosso formato. Por que isso? Porque nós tivemos um trabalho de pré-avaliar 136 artigos num espaço de mais ou menos 2 semanas, certo? Desculpa, eu não apresentei a equipe. Aqui, então tem Paloma, Bruno e Kaline, né, participaram levantem a mão, a Paloma, Bruno, participaram dessa pré-avaliação. Nessa segunda etapa, Viviane e Manuel vão ser incorporados também. Todos têm especialização na área, são meus orientandos na área de letras, mas eles têm formação sólida em
redação científica, trabalham com revisão, assim, outra coisa, já escreveram artigos, inclusive de relato de experiência, então, assim, eu sei o que eu estou avaliando. Karine já foi PIBIC Júnior, né, Karine? Ela já foi PIBIC Júnior, ela está no curso de letras e a especialidade dela é essa, então é uma equipe que tem domínio dessa área e olha para certos critérios técnicos. Eles trabalharam na pré-avaliação. Na próxima etapa eu vou explicar quem é que vai fazer. Então, a primeira coisa é baixar o modelo. E seguir rigorosamente essa estrutura do modelo. Não mudem o tipo de fonte. Não mudem o tipo de espaçamento. Se está docx, não salva em doc só, não salva em outro formato. Não mudem os títulos internos. Coloquem as referências e coloquem as figuras no corpo do texto e não como um anexo. Por que não pode? Mas eu gosto mais da letra Arial, eu não gosto de Times. Por que eu não posso deixar? Porque o primeiro critério que a gente faz é o critério de inspeção visual. E na inspeção visual, as coisas precisam estar dentro de um padrão. Para avaliação, nós temos que ter parâmetro. Então, nosso primeiro parâmetro eu consigo colocar a minha ideia nesse formato e seguir esse formato? Esse é o primeiro critério de enquadramento. Mas onde fica a minha liberdade artística, a minha subjetividade, a minha criatividade? Ela vai entrar em outros lugares. Mas, em todas as áreas da ciência, quando a gente tem um modelo de avaliação, seguir o modelo é importante, certo? Tem várias desculpas para não seguir o modelo. Uma é porque não deu tempo, outra é porque eu não sabia, outra é porque eu não gosto. Bom, para a gente prosseguir no critério de avaliação, a gente precisa que todos os artigos estejam na mesma base. E a nossa base é seguir a estrutura dada. A estrutura é essa. Modelo para elaboração de artigo da CIENARTE. Aqui é o título. Eu substituo pelo meu título. Nome do professor, nome dos estudantes. Eu substituo e coloco aqui. Resumo. Esse meta-artigo descreve o estilo usado para a confecção do artigo. O resumo tem que ter 100 palavras. Usem essa fonte, Mitaco. Está especificando tudo ali. É só colocar a informação no lugar devido. Então, assim, às vezes as pessoas mudam o formato para... Eu tinha 10 páginas e aqui a letra era 12, só pode 5, eu vou mudar a letra para 8, porque aí reduz o número de páginas. Mas está fora do modelo, não adiantou, né? Se tinha muito mais páginas, eu recomendo enxugar o texto e não diminuir a letra, porque ao diminuir a letra, sai do nosso parâmetro de avaliação. Isso é importante também depois no momento que vai para o próximo passo editorial, porque cada um desses estilos é pré-configurado. Quando a gente vai para o processo de diagramação, essa pré-configuração é importada. Se eu tenho que refazer a pré-configuração, isso demanda mais tempo. Se eu tenho muitos artigos para fazer, isso atrasa ainda mais o processo editorial. Fica mais rápido. Fica mais rápido. Vejam. Mais caro. E fica mais caro, o cara cobra mais. A nossa equipe é bem enxuta. O trabalho de padronização, normalização do texto que tem que ser feito antes de mandar para a pessoa que a gente paga, é feito voluntariamente pelos meninos que eu apresentei aqui. Se tiver mais coisas para fazer, a gente vai precisar de mais voluntários, e para achar voluntários já é difícil, e voluntários qualificados é ainda mais difícil. Então, a gente precisa manter essa padronização. Mesma coisa que as sessões, então o artigo está todo o modelo é uma pré-estrutura, é só substituir as informações, certo? Seguir a estrutura de organização. A gente segue uma estrutura que é padrão na ciência, que é a estrutura introdução, o que foi feito, por que foi feita a pesquisa, materiais e métodos, como foi feita a pesquisa, os resultados, o que foi encontrado e a conclusão. O que é que isso
significa? Não importa a área, todas as áreas da ciência precisam apresentar esse fluxo de informações. Mas eu gosto de colocar, como é que é, uma coisa, um nome bonitinho. Não quero chamar de métodos, quero falar de percurso metodológico da minha pesquisa. Não mudem, sigam esse modelo, certo? Aqui, o espaço para criatividade não está nos títulos. Tá? O espaço da criatividade vai estar na ideia. Mas, para fins de avaliação, sigam essa estrutura, porque num universo de 136 trabalhos para avaliar num espaço curto de tempo, a gente vai procurar o título padrão. Se alguém resolveu colocar o outro nome, bom, a gente não vai ter tempo de procurar a outra coisa. A gente vai buscar os padrões. A estrutura básica, né? O título, a introdução, uma coisa para falar. Bom, outro ponto. O prazo, gente, é a questão do hábito e da disciplina. O prazo precisa ser cumprido. Não deu tempo, estou mandando no outro dia. Bem, se cada um resolver mandar no outro dia e a gente começar a aceitar, se um atrasa, o outro também se sente no direito de atrasar, né? Se eu aceito o atraso de um, eu vou ter que aceitar o atraso de todos. E se eu aceitar o atraso de todos, aí a gente não chega a mais nada, né? Por isso que é importante a questão da sistematização. Quem for organizar a sua feira na sua escola vai ver que se o prazo atrasa, um que atrase, atrasa o processo de todos. Então, cada vez, sempre tem um ou outro que perde o prazo, sempre tem um ou outro que tenta argumentar em relação ao prazo. Houve um ano que a gente aceitava fora do prazo, mas diminuía da nota, né? No início, que era o menos, né? Tudo que a gente quer estabelecer como hábito tem que ter uma tolerância no início e aí a gente vai apertando, afunilando, né? Então houve uma época em que, ok, vamos colocar uma tolerância. Depois no outro ano, vamos colocar uma tolerância, mas para cada dia de atraso tem uma desconto na nota, e etc. E a coisa foi caminhando de tal modo que agora mandou no prazo, está dentro, não mandou, e vieram vários e-mails, assim, situações que eu lia 5 vezes, esperava várias horas para amadurecer a coisa, para dar coragem de dizer não, mas foi não. Porque são situações assim, complicadas na vida das pessoas. Todos nós temos essas complicações. Então é saúde, a professora que colocou no rascunho e esqueceu de aplicar, de enviar, estava no rascunho, olha, rascunho. Então, assim, são situações que cortam o coração, mas se a gente não fizer isso, a gente vai estar prejudicando a equipe de avaliação dos artigos e não dá. Então, já chegou num ponto, mas quando vocês forem iniciar, é bom levar em conta que quando a gente começou também tinha uma tolerância. Tem que ter, porque se começar rindo demais, as pessoas vão rejeitar logo de cara. Então você vai, olha, vamos até acostumar e coisa e tal, e chega um momento que você fala, olha, agora é um rigor, agora infelizmente não vai dar mais. Chegou um ponto que eram mais de 250 submissões. A gente já teve que fazer o primeiro corte. Por limitações de espaço, limitações financeiras, limitações de tempo para avaliação. Então, cada vez, quando a gente tem uma oferta maior do que a demanda que a gente consegue atender, a gente consegue. A primeira saída é ficar um pouco mais rígido e menos tolerante por uma questão de que, bom, já tinha 136 para avaliar, se aparecesse mais 20 era mais trabalho ainda no mesmo prazo, então tentem chegar no prazo, certo? Bom, um dos pontos que
Eu, particularmente, acompanhando todo esse processo editorial, que eu acho que a gente tem já amadurecido bastante, é o processo, é conhecer o processo do fluxo da pesquisa científica. Então, entre a ideia, a materialização da ideia, a formatação da primeira escrita da ideia e a publicação, há um prazo, há um tempo e há um rito. Então, as coisas não acontecem assim. A gente está no momento da efemeridade, né? Do tipo, estou aqui postando no Instagram o meu experimento, ok, mas isso não tem validade científica. Para ter validade científica, eu preciso passar por um processo que é o processo de avaliação pelos pares, que é o fluxo da pesquisa científica. O que acontece antes de um artigo ser publicado? Então, quando um artigo é publicado, e o mesmo vale para os nossos artigos da revista, se ele chegou naquele momento, é porque ele já passou por um caminhão de etapas anteriores. Então, não é a ideia de uma pessoa que foi lançada. Essa ideia já foi lida, relida, reescrita, relaborada, relida, até chegar a esse formato final. E um dos nossos objetivos, enquanto equipe, é fazer com que o processo científico também faça parte do dia a dia da sala de aula. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar clara aqui são os atores desse processo. Os autores são aqueles que desenvolvem a ciência e escrevem o artigo, fazem as mudanças necessárias que vão ser requeridas, porque não existe um artigo que seja publicado do jeito que ele chega na revista. Sempre vai ter alguma coisa para ser revisada, revista e elaborada. O papel da revista e dos editores da revista: ler e revisar o artigo, tomar a decisão de se vai mandar ele para avaliação dos pares ou não. Então, a primeira etapa é o editor que decide, pedir as mudanças e formalizar a publicação. E o processo de revisão pelos pares. Então, no processo de revisão dos pares é que a gente vai decidir se aquela ciência vai ser aceita ou não aceita pela revista por diversos fatores, desde a adequação à ciência até adequações a preceitos éticos, escopo da publicação, está dentro do escopo da revista. Manda os comentários para as mudanças para o editor, que vai passar para os autores, analisa se as mudanças foram acatadas ou não, e pode tomar também a decisão de rejeitar o trabalho. O que significa rejeitar? Significa que naquele momento, aquele formato, ele não atende à especificidade requerida. A primeira carta de rejeição a gente sofre um pouquinho. A primeira carta de rejeição, a gente nunca esquece, né? Você fica sofrendo, né? O que eu fiz de errado? A gente respira fundo, né? Dorme, no outro dia relê. E anos depois, a gente assim, ainda bem que alguém não deixou aquilo ser publicado, né? Isso faz parte de cada 10 artigos que a gente manda, a taxa de rejeição é de 5. Então faz parte, não está no momento de ser publicado. Mas é com esse processo que a gente vai crescendo. Depois da primeira introdução. Mas isso faz parte. Vamos lá. O nosso fluxo. Existe uma etapa, né, que é a etapa de gaveta. É o editor que recebe e verifica se ele atende os requisitos. No primeiro... essa verificação se atende os requisitos é o que a gente tem feito como essa nota de verificação antes da feira. Então, a nota que vocês receberam, que alguns se sentiram injustiçados, que alguns não gostaram, que alguns acharam que não foi adequada, na verdade é uma nota de verificação. Nós nem avaliamos o mérito da ciência, nós avaliamos se estruturalmente
o trabalho atende aos requisitos da revista e ao escopo da revista, ao foco e ao escopo da revista. A próxima etapa, né? Os trabalhos que passaram nessa etapa de verificação, a gente vai estabelecer uma nota de corte, porque não dá para mandar todos, e esses vão para os avaliadores, vão passar pela avaliação cega, ou seja, avaliação dos pares. Pessoas que não vão saber quem são vocês, e vocês também não vão saber quem são essas pessoas, vão ler os trabalhos e vão pontuar segundo os critérios que eu vou apresentar lá na frente. Depois disso, se houver uma divergência, um avaliador disse que o trabalho era para ser publicado, o outro disse que não, a gente chama um terceiro avaliador que vai desempatar. E a decisão dos três vai ser considerada pelo voto da maioria. Sempre vai ter ajustes, então a gente vai devolver o texto com comentários, ou vai devolver as instruções. Revise isso, refaça aquilo, coloque isso aqui, mude isso daqui, adicione alguma coisa. Vocês vão ter um prazo para fazer, vão devolver e aí ele vai continuar no processo editorial. Vai para a parte de diagramação, revisão. A primeira etapa, que acontece antes da feira, é uma etapa de verificação, certo? Então, basicamente, a primeira etapa é, por isso a importância do modelo, né? O artigo seguiu o modelo que a gente deu, é só marcar sim ou não. Respeitou o número de páginas, o artigo tinha 12 páginas, tá fora. Tinha 5, uma tolerância 6. Respeitou o número de páginas, sim ou não. O artigo tem pelo menos 2 alunos como autores? Sim ou não? O artigo tem, no máximo, 10 alunos como autores? Tá? O artigo tem textualmente desenvolvidas. E é importante isso, porque tem algumas estratégias de não perder o prazo que batem aqui. As partes de introdução, material e métodos, resultados, discussão, conclusão, referência, sim ou não. Quem teve sim em tudo, passa para a próxima etapa. Quem teve não em um desses pontos, fica represado. Então, esse último aqui, tá? Vou falar de alguns aspectos. Esse último item aqui. Teve gente que não deu tempo, certo? Não conseguiu, tinha muitas coisas para fazer. Tinha teve problema de saúde, não importa. Mas gerou uma expectativa na escola e nos alunos, certo? E o requisito para vir para a feira é submeter o artigo. Aí a pessoa pegou, baixou o template, colocou o nome, tudo, e colou o resumo que mandou. Ela entregou, certo? Ela cumpriu uma etapa. Mas ela travou aqui, porque não desenvolveu a parte da introdução. Mas tinha uma introdução lá no resumo. Tinha, mas a parte introdução não foi desenvolvida. O resumo tinha método. Mas a parte método não foi textualmente desenvolvida. Teve gente que parou pela metade, não deu tempo, mandou do jeito que estava. Ok, nesse momento, mandou, certo? Veio para a feira, mas ele não estava textualmente desenvolvido e a gente marcou aqui que não. Então, dos trabalhos que a gente recebeu, né, só dessa checagem inicial, a gente teve 21 trabalhos que foram barrados no primeiro fio, certo? Barrados porque, a maior parte porque não desenvolveu todas as partes do artigo, leia-se, não deu tempo, e a gente não está julgando ninguém. A pessoa que não conseguiu cumprir todas as etapas tem consciência disso, certo? E aí tem consciência das consequências disso. A consequência disso imediata é que numa das notas que compõem a avaliação final, é só uma, não é a principal nem a única, ela teve 0, não é isso, 0. Então, assim, pode apresentar, pode vir para a feira,
essa pré-checagem inicial é para ver se o artigo atendia os elementos. Então, assim, as pessoas têm mais ou menos consciência de por que zeraram nessa nota, que é uma das notas. Não é a nota que define a premiação, não é a nota principal, mas é uma nota em caso de desempate, em caso de dúvida, alguma coisa, a gente recorre ao artigo, certo? Então, assim, a nota do artigo, ela não impede ninguém de apresentar na feira. Agora, não enviar alguma coisa impede. A gente entende que se nem para enviar no prazo enviou, será que no dia vai estar lá? Porque teve R$60 da luz, teve o aluguel do porta-banner, teve o custo já incluído para alimentação, isso tudo está lá no orçamento. Se a pessoa não demonstrou, não sinalizou para a gente que tem interesse de apresentar e que tem uma pesquisa desenvolvida, já pensou se a gente chega aqui e a metade não aparece? Tem custo envolvido. Bom, os que passaram nessa etapa foram para uma avaliação preliminar geral, certo? E nessa avaliação preliminar geral, a gente considerou duas notas. Uma nota dada de 0 a 10, considerando o caráter inovador, interdisciplinar, em alinhamento ao que é desenvolvido em sala de aula, ou seja, ao conteúdo curricular, e uma nota para o quanto contribui para o desenvolvimento de espírito crítico e científico do aluno, certo? Essas notas foram atribuídas por 2 avaliadores independentes e depois a gente calculou uma média. A gente estabeleceu 2 pesos que atuaram na nota, considerando os nossos objetivos. Um peso era para a proporção de professores na equipe. Então, a gente encontrou alguns casos em que a equipe tinha mais professores do que alunos. E que isso não está em alinhamento aos nossos objetivos enquanto projeto. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. Mas isso não está em alinhamento ao que nós temos como escopo e objetivo, certo? Então, a gente aplicou um peso que puxava a nota um pouquinho para baixo. E o protagonismo do projeto? De novo, projetos em que o protagonismo está centrado no professor também tiveram um peso que reduziu um pouco a nota. Como é que a gente sabe disso tudo? Lendo o que vocês escrevem. Mas não era bem assim, na bancada estava bem diferente. Bom, não importa, naquele momento a gente leu o que vocês escreveram da maneira como escreveram, certo? Então, isso é um ponto que precisa ficar claro. A gente precisa achar o protagonismo do aluno no processo. Por quê? O nosso foco e escopo é a pesquisa que é desenvolvida na educação básica, alunos e professores, mas também comunidade. Então, há alguns trabalhos que a gente identificou que já conseguem agregar a comunidade junto. O protagonismo dos alunos, como a Vera colocou, da concepção das ideias até os resultados, e o caráter investigativo. Eu acho que talvez seja melhor a gente dizer o que não é e sinalizar que tipo de trabalho não é do foco e do escopo da Cienarte. Os relatórios de disciplina eletiva. Então, assim, eu, professor, fiz uma coisa maravilhosa, eu vou ensinar vocês como se faz. A gente recebeu trabalhos assim, alguns já foram filtrados nos resumos, mas outros vieram para a feira. É um problema esse tipo de trabalho? Não. Ele é interessante? Deve ser, mas não para o nosso foco. Entendam, não é problema desenvolver nas eletivas. O problema é transformar o trabalho da Cienarte como um relatório de eletiva para dizer, olha como a minha ideia de professor foi boa, certo? Isso está claro? Isso a gente tem encontrado cada vez mais como escopo aparecendo nos trabalhos da Cienarte.
existe espaço para isso, né? Por exemplo, o Educom acolhe esse tipo de proposta, mas aí ela tem outro viés. O nosso foco aqui não é o relatório da disciplina eletiva, é o protagonismo do aluno. Sequências didáticas de professores. E está vindo assim mesmo. Sequência didática para ensinar redação. Sequência didática para ensinar mapa conceitual. Sequência didática... Vem cá, quem é que faz sequência didática? O professor ou o aluno? O professor. Então, quem é que é o protagonista? O professor. Então, o aluno está entrando como um elemento para testagem. Isso é importante? Deve ser, mas não é o nosso foco de Cienart, certo? Os relatos de experiências bem-sucedidas dos professores. Eu fiz a Feira das Nações, olha como eu organizei, como ela é bonita. É muito bom, mas o relato tem que envolver aluno. A gente está encontrando muitos trabalhos, inclusive com esse título, né? Coaching da vida dos alunos. Não é bem o nosso foco aqui, né? Principalmente quando não... É muito mais anunciando as possibilidades de carreira que os alunos podem ter. Muitos atrelam uma disciplina de projeto de vida. Isso não significa que a disciplina projeto de vida não possa desenvolver pesquisa. Mas se ela vem como o meu projeto de vida e isso vem como aconselhamento de carreira, esse não é o nosso foco, certo? Esse não é o foco da revista. Projeto só de aluno, né? Teve uma vez só que isso aconteceu, nem foi agora. Os alunos resolveram fazer e não tinha professor. Mas esse ano nós tivemos 3 artigos eliminados porque eram artigos só de professor. Então, artigos só de professor, embora os alunos estivessem inscritos, embora os alunos até tenham vindo aqui para apresentar, porque eu fui conferir, quem escreveu o professor esqueceu de colocar o nome dos alunos, ou ele entendeu que os alunos não eram autores do artigo. Então, a proposta é de pesquisa com alunos e professores. Tanto é que nós somos os mais generosos em termos de alunos, certo? Recebemos até 10 e não conseguimos botar mais, porque tem um custo para isso. Mas são perfis que destoam. De novo, como a gente identifica isso? É pelo artigo. Então, mas não foi bem isso que eu fiz. Bom, foi o que a gente conseguiu captar no artigo. Ele precisa ter voz plural, né? Então tem que haver voz plural. É muito importante que se especifique quem são os atores e as ações e o que cada um fez, certo? É muito importante que se delineie as etapas de pesquisa. E é importante que se atribuam os papéis de cada um na pesquisa. Então, assim, eu fui numa bancada e assim, por que vocês fizeram isso? Porque a professora escolheu isso, a professora mandou fazer isso, a professora disse para fazer isso, a gente fez isso. Bem, de quem é o projeto? Da professora ou qual foi o espaço que o aluno teve para ele interagir, participar e exercer o espírito científico dele? Ele simplesmente executou. Se é para executar sequência didática, no que isso é diferente de eu dar a minha aula, certo? Pode ser uma ótima sequência didática, um ótimo plano de aula. Nós não estamos avaliando isso daqui. Aqui, o nosso foco é a interação aluno e professor no desenvolvimento científico. Bom, nós já recebemos os de 2019, que vão ser publicados em 2020. Para as próximas submissões, né? O que a gente queria chamar a atenção? A gente queria maior diálogo com a produção científica já existente. Particularmente, a gente gostaria que a revista circulasse mais. Porque às vezes a gente tem noção. Às vezes a gente vê um projeto, a pessoa descobrindo a roda, certo? Mas se a gente for olhar, já tem
trabalho muito parecido que já foi até publicado na revista. Isso não é um problema. O que a gente gostaria é que fortalecesse esse diálogo. Eu me inspirei no trabalho de fulano de tal, 2000 e pouco, publicado. Isso é importante para mostrar que há uma prática de continuidade. Então, isso é um ponto que a gente vai começar a observar também. E, por favor, isso nos dá muito trabalho. As referências bibliográficas. Elas chegam de qualquer jeito, tá? Eu sei que é lá no final, às vezes a pessoa já está cansada, às vezes não tem muita prática. Mas se a gente fosse colocar o critério como está, fosse rígido, né? No critério como está lá no regimento, siga a ABNT, iam ficar menos de 50 trabalhos. A maior parte deles diz assim, livro de fulano, ou colocam no site. Não, a gente precisa de um padrão para citar, e esse padrão já existe. Vocês querem, desculpa, eu sou menos democrática que as outras. Alguém quer perguntar, falar alguma coisa, vocês levantem a mão e interrompam a hora que vocês sentirem necessidade, certo? Eu trouxe umas revistas aqui. Então, distribui as revistas para ninguém dizer que não conhece a revista. Olha, já li, já vi, citei, me familiarizei com ela. Bom. Essas aqui foram as últimas que a gente... As últimas que eu tinha dinheiro para imprimir. Tem um site, inclusive edições mais atuais. Essa é a de 2017, né? É o último. Publicado em 2017 com os Os de 2016. Assim, uma nossa briga grande toda vez que tem edital, toda vez que a gente acha alguma potencialidade, a gente vai lá e pede verba para imprimir. Porque ainda que tenha um digital, a revista em papel é aquela que vai circular na escola, que vai circular na comunidade, mas está cada vez mais difícil. Está duas edições sem conseguir imprimir. Tem fila para isso, né? Mas a gente consegue, né? Todo mundo já pegou? Aqui na frente, os meninos da frente não pegaram. Qual é a próxima etapa? A próxima etapa agora, depois da feira, a gente já viu os trabalhos. Uma coisa assim, o fato do trabalho ser premiado não significa que tem um bom artigo, não, tá? Se vocês forem ver, os trabalhos premiados nem sempre têm artigos publicados. Para vocês verem que a relação não é direta. Às vezes a impressão que a apresentação causa supera as limitações que havia na escrita do texto. Então, ter trabalho premiado não é garantia de publicação. Aliás, a avaliação é independente. Bom, próximo passo. Né? Tem situações que a pessoa recebe uma nota de bancada bem alta. E, bom, quem participou da Senad recebeu a tabela de nota. Às vezes o trabalho de bancada vem com uma nota alta, que é o avaliador, é a apresentação e tudo, mas o artigo não. Então, no processo de publicação, aí é reclassificado pela nota do artigo. No processo agora, a gente vai... Na verdade, essa nota que vocês receberam, como eu disse, foi uma nota de pré-avaliação para ver se ele está no escopo daquilo que a gente quer. A próxima etapa, agora zera, certo? Agora o artigo vai sem indicação de nota nenhuma para 2 avaliadores dentre o nosso banco de colaboradores, certo? Em função da disponibilidade deles, em função da disposição. A gente vai ter que estabelecer uma nota de corte, porque não dá para publicar todos, certo? Nesse ponto, a Raquel é boazinha, eu sou malvado, porque tem uma limitação, né? Quem cuida da planilha de custo do dinheiro sou eu. E aí tem uma limitação, ela quer publicar um tantão, não, Raquel? Vamos subir a nota. Eu estava negociando, sério, eu acho que dá para publicar uns 80. Você tá louco, 80 é muito!
Aí, assim, se a gente conseguir publicar 30, vai ser... Mas, nossa, ou seja, publicar mais significa dar mais... Porque, assim, o processo de revisão dos pares permite que a gente aprimore o artigo. Mas o que a gente não tem no momento é a grana para contemplar todo mundo. Seria bom. Ou seja, num cenário de escassez, a gente tem que ficar cada vez melhor. Então, hoje a gente também sofre efeitos de escassez. Então, no tempo que a gente mandava 4 projetos para captar recursos e os 4 eram contemplados, a gente tinha dinheiro. Hoje a gente manda 4 para um só ficar. Então, o dinheiro vai diminuindo. Então, a gente tem que fazer cada vez melhores projetos. Bom, a gente precisa também de critérios para limitar, né? E um dos critérios é que a gente vai só publicar um artigo por autor. Porque tem coisas que são... tem padrões dentro da planilha que são legais. O professor que tirou 10 no artigo, e tem mais um artigo, ele tirou 10 em todos, certo? Porque quem já sabe, ou quem já tem técnica de escrita, faz bem em todos. Aquele que mandou 6 projetos e teve nota baixa, vai ter nota baixa de todos. Então, isso é uma pista de que é muito mais uma questão de familiaridade técnica de escrita do que necessariamente ser boa ciência ou não boa ciência. Então, para isso, se alguém mandou ou está em mais de uma equipe, a gente vai publicar um trabalho por autor. E aí a gente vai pedir para escolher qual é o artigo, indique o prioritário, ou no caso de maior nota, escolhe o de maior nota. Agora, o outro ponto, né? No processo de avaliação, a gente devolve o artigo para o autor. A gente só vai publicar o artigo que voltar com as correções no prazo estabelecido. Essa última edição, que ainda não saiu, está em processo final de revisão, a gente teve que ficar adulando para mandar o artigo de volta. Esse ano o volume é grande, tem pouco espaço, o prazo é esse, não mandou no prazo, eu vou chamar o próximo, tá? Não vai dar para ficar esperando. Os artigos são avaliados por uma régua. A régua é um formulário. O formulário, o parecerista vai receber o manuscrito, ele vai se identificar, vai dizer qual é o artigo, e ele vai reconferir os aspectos formais que a gente já pegou na filtragem. De fato, tem um número de páginas, tá dentro, aqui, né, tem o nome completo. Gente, por favor, os nomes dos alunos têm que vir completos, certo? Vem lá só, Caroline. Bom, tem mais, venham com o nome completo. A equipe tem aluno da educação básica. A afiliação institucional do coordenador é de escola de educação básica? A gente pode mandar o PDF desses slides para... Pode, o formulário. Quem fez o curso da outra vez já recebeu. Mas pode mandar de novo. As referências estão corretamente citadas no corpo do texto? A maioria não. Tem erros de ortografia e gramática? Sempre vai ter. Mas tem os casos que ele está inadequado. Às vezes, né, no filtro, embora ele tenha sido filtrado por tanta gente, isso pode acontecer. Se ele não atende a nenhum item, ele já cai fora. E aí, se tem coisas a ser corrigidas, elas são apontadas aqui. Uma nota para introdução. O objetivo da pesquisa está claramente colocado. Os objetivos que vão ser cumpridos no artigo estão claramente colocados. Eu consigo entender o contexto da pesquisa na introdução. Se não atende a nenhum item, já é um artigo que vai ficar de fora. Se for necessário, aponte aspectos que devem ser corrigidos na introdução.
ver. Isso aqui são coisas que foram solicitadas em introduções de artigos. Rever a redação de todo o texto. Faça uma revisão. Texto repetitivo. Faça uma revisão. Vejam que revisão vocês já podem evitar se vocês fizerem uma revisão prévia do texto antes de mandar. O objeto é vago. Então, assim, a introdução deveria deixar mais claro. Né? Recomenda-se tirar a seção tal. Introdução, retoma o projeto anterior que pode ser recitado, refeito. Enfim, aqui são comentários que são para cada um dos artigos, certo? O que eu quero dizer é, cada um dos artigos vai receber os comentários. Seção de material e métodos é uma das que a gente mais tem problemas, é a que mais volta para correção. O método é apresentado de maneira adequada para os objetivos propostos? O tempo e o espaço da realização da pesquisa estão detalhadamente apresentados? Os participantes da pesquisa estão apresentados e caracterizados? O material utilizado está descrito claramente? Os procedimentos realizados estão descritos claramente? Então, aqui, problemas que a gente costuma ter em material e métodos. É uma pesquisa qualitativa, ponto. Para a gente, isso não diz nada. Aliás, nem precisava dizer isso. Eu quero saber onde ela foi feita, quem participou, o que utilizou, como fez para fazer aquilo. Eu quero a receita. E não, segundo fulano de tal, a pesquisa, a ação significa não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso não me ajuda em absolutamente nada. Eu quero saber o que foi feito, certo? É uma das sessões que a gente mais tem problemas. Então, e não tem segredo. É só contar o que fez, certo? Essa não tem segredo. Diz exatamente o que fez, o que usou, quem participou, quem não participou. Isso resolve o problema. Para vocês verem, é a que mais tem. Não tem a duração da atividade, não tem o tempo, não tem o tempo, quantos alunos, o tempo, o espaço e o tempo, espaço e o tempo. Vejam que as pessoas esquecem que a pesquisa foi realizada num espaço e tempo específico. Isso é importante para... Por exemplo, quem está lendo a revista, como vocês agora, certo? E olha que legal, tem uma ideia que eu posso usar lá na minha eletiva. Mas eu não sei se esse projeto foi desenvolvido em meses, em semanas ou em dias. Então, fica difícil de adotar esse projeto depois. A nossa ideia é que esse material circule na escola e seja um repositório de ideias. Então, tem os alunos no contraturno para acomodar, não dá para ter uma ideia para cada turma diferente. Se eu já tenho um lugar onde eu posso pegar inspiração e essas ideias são detalhadas o suficiente para que eu possa avaliar a viabilidade, melhor. Se eu não tenho essas informações, fica mais complicado. Outros aspectos, o resultado de discussão. Aqui a gente também tem alguns problemas. O resultado de discussão precisa, primeiro, tem que estar concluído. A gente não quer resultado tipo, o trabalho de campo ainda será realizado. Então, esse é o tipo de artigo que não vai para a revista. Os resultados ainda estão sendo analisados. Se não está analisado, não está no momento de ir para a revista. As figuras estão apresentadas no texto e com legendas. Então, assim, eu tenho um monte de figuras sem legenda e sem nenhuma vinculação com o texto. Isso é um problema. Os resultados batem com os objetivos. A gente vai lá, volta para a introdução, vê qual era o objetivo e vê se no resultado o objetivo é cumprido, ele é apresentado. Então, às vezes, as pessoas têm resultados que não têm nada a ver com os objetivos colocados. Isso é um pouco complicado. Outro aspecto, as figuras têm boa qualidade técnica. O que eu quero dizer com isso? Na hora que a gente vai diagramar, a gente precisa de figuras com boa qualidade técnica.
o DPI, assim, a pessoa está com a memória do celular já meio cheia, põe as imagens com compactação alta. Então fica uma figura altamente compactada. Quando a gente amplia para a tela, fica aquelas pixelados, né, os quadradinhos todos. Então a gente precisa de uma boa resolução da imagem. A fotografia, se vai fotografar, né, capricha na foto. Iluminação boa, enquadramento bom, né, isso é importante para a hora da avaliação do trabalho. Raquel, Oi. e quando a gente tirar uma foto, eu como professor querido dos alunos, a fonte é necessário colocar a professora, registro da professora ou é irrelevante? A gente tem assumido um padrão. Quando a autoria da imagem, ou da figura, ou do que for citado no corpo do texto é da equipe, a gente não coloca nada. Agora, quando é uma imagem, uma figura que não é, a gente coloca o crédito. Então, particularmente com fotografia, tem alguns trabalhos que se valem de fotografias que a comunidade doa, certo? Fotografias históricas. Então, teve um trabalho que foi memórias de um colégio. Então, a pessoa tinha fotos antigas e lá está o crédito da foto fulano de tal. Quando a foto é produzida no escopo da pesquisa pela própria equipe, a gente não tem colocado, tá? Não tem colocado, certo? Alguns aspectos a serem considerados. Os resultados não são detalhados, as figuras não são autoexplicativas e os resultados não estão articulados com o objetivo. Isso acontece. Algumas figuras não dá para entender o que apresentam. Né? Erro em tabela, às vezes acontece. A pessoa somando a tabela, não mais que 100%, não pode, né? Tem alguma coisa que tem que ser corrigida. Numerar as tabelas, né? Resultados preliminares, articulação dos resultados com as referências. Alguns casos, é interessante colocar uma figura para exemplificar. Então, são comentários desse tipo que são para auxiliar no processo de reescrita do trabalho, as correções necessárias. A conclusão. Os objetivos são concluídos? Tem alguma autoavaliação em relação ao processo? Então, o que a gente espera na conclusão? Que se declare a conclusão dos objetivos. Né? E a avaliação do processo. Foi produtivo? O que eu melhoraria? Vou fazer de novo? Qual é a próxima etapa? E, de novo, alguns aspectos. Né? A conclusão não tem nenhuma relação com os objetivos. Então, assim, vejam, é tudo amarrado, certo? A conclusão, os objetivos estão amarrados com a metodologia. O resultado está amarrado com os objetivos e com a metodologia. A conclusão está amarrada com isso tudo. Então, essa costura do texto é observada. Rever a conclusão. Falta articular com os resultados obtidos. Às vezes o pessoal deixa para introduzir conceitos lá na conclusão. Então, assim, conclusão, os conceitos têm que ir lá para a introdução. Os objetivos não são claramente apresentados. Não tem nenhuma relação entre o objetivo e a conclusão. Pesquisa em andamento. E assim por diante. Referências. As obras citadas no corpo do texto estão nas referências? Sim ou não? As referências estão padronizadas? Sim ou não? Vejam que a maior parte, quase 70% das referências dos artigos estão com as referências citadas no final, certo? Tem 30% que ainda não está. Mas a padronização, mais da metade, não padroniza as referências. Então, tem software de gerenciamento de referência. Tem o Google Acadêmico que ajuda a copiar a referência já certinha, para não ter que colocar só o link, essas coisas todas. Então, o nosso próximo passo é atenção às referências. Bom, não tem
agora, tem a frustração, né, que... Imaginem, né? Tem a frustração de que não foi premiado, tem a frustração de que também não foi publicado. Gente, aprender a lidar com as frustrações faz parte da vida. Faz parte da vida. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, tirando aquela nossa, aquele filtro inicial que limpa os trabalhos do escopo, a minha vontade era que todos refizessem e revisassem o texto para que a gente publicasse. Tanto é que é o que a gente costuma fazer. Bom, todos que... Porque assim, a gente entende que quem se submeteu tem interesse, há uma ciência relevante aí. E a minha vontade é que vai e volta quantas vezes até ele ficar bom e corrigir esses problemas. A questão é que a minha vontade depende do dinheiro que a Zélia controla. E aí a gente precisa apertar mais os critérios. Vai chegar um momento que a gente está antevendo que vai ter uma coisa tão qualificada que vai ser assim, quase que vamos sortear uma... Olha, esse ano a gente vai sortear uma área e só vai publicar dessa área, né? Vai chegar um momento que a qualificação vai ficar alta, porque a gente acompanha essa evolução, as coisas estão melhorando. Mas também a gente pode começar a pensar que existem outros espaços para publicação, né? Havia um tempo que a Associação Sergipana de Ciência tinha uma revista chamada Ciência Plena Jovem, que acolhia esse tipo de trabalho. Talvez seja o momento de a gente começar a pressionar para que eles absorvam. A SED publica uma revista, né? Então, talvez a SED possa ampliar o escopo e acolher os trabalhos que não entram aqui nessa revista. Né? O número dessa revista da SED, alguém sabe se está tendo periodicidade? Ele soube de um número, inclusive alguns professores que está tendo todo ano. Então, o fato de não ser aprovado aqui não significa que é ciência ruim, certo? A frustração faz parte, a gente tem que aprender a lidar com a frustração. Inclusive os meninos, né? Eu acho que é parte do amadurecimento, ensinar desde cedo, olha, por melhor que seja, não dá para todo mundo, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, mas também buscar outros espaços de publicação. Diga. Então, você falou aí que eu acho que é interessante, sugestão também, né? É de vocês já fazem assim, né? Tem uma coisa pensar para o futuro, não sei, por áreas, a premiação ou outros trabalhos que vocês ter a oportunidade de repente ter, não sei se isso vai dar mais trabalho, não sei como é que funciona. Mas de ter trabalho na área de ciência da natureza, trabalho na área da linguagem, de história e tal, os melhores de ciências humanas. É porque vai contra a nossa filosofia. Deixa eu falar. Porque você tem a questão da interdisciplinaridade. Para a publicação precisa, mas e para a premiação precisa também ser interdisciplinar. É importante contemplar todas as áreas. Não adianta falar que esse ano só vai premiar e só vai publicar quem for de biológicos, alguma coisa assim. Eu acho que não é a nossa ideia. O que nós estamos observando decorrer do tempo, e essa é uma preocupação nossa, porque é uma crítica que muitos colocam na avaliação da própria feira, que é assim, premiou só exatas, premiou só humanas, premiou só biológico. Teve uma crítica esse ano que foi assim, premiou muita gente do interior, obviamente era alguém da Aracaju. Tinha muita gente do interior naquele pau, né? Então sempre vai abrir. O que nós fazemos? Tem a autoavaliação no final. Então, nós queremos saber se realmente aquelas críticas procedem ou não. Se a gente for olhar a lista dos premiados, você vai ver que todas as áreas estão contempladas ali. Se a gente vai olhar os trabalhos publicados, você vai ver que todas as áreas estão contempladas ali. Então, é uma preocupação nossa. Se já fazem isso, eu acho que isso é importante. É uma preocupação nossa. Não, é isso. Mas um dos nossos critérios, tanto é que da primeira checagem,
seja interdisciplinar e agregue, né? É difícil acolher todos, né? Nesse momento, não é difícil, é impossível acolher todos. Porque, na realidade, por exemplo, meu trabalho foi eu que ser professor de matemática, mas era professor de geografia. Certo. Então era matemática e geografia. Sim. Então, a primeira coisa, a gente precisa encontrar mais espaços de difusão. Né? E aí também é uma questão de... Tem casos que já aconteceram aqui que, olha, o trabalho foi selecionado para publicação, mas o próprio professor não quis publicar com a gente, porque, olha, eu vou mandar o meu para a revista da SED, porque lá é outro tipo de divulgação, eles mudam a estrutura do trabalho, enfim. Isso é um direito, né? É direito do professor escolher. O fato não precisa ficar preso à nossa revista. Então, se encontrar em outros espaços de publicação, isso não é um problema para nós. Então, outro não, eu preferi melhorar um pouco mais o trabalho e mandar para uma revista científica mesmo, não uma revista de popularização. Isso também é a opção do professor, da equipe, né? Na verdade, eu acho que é muito mais da equipe do que de um professor. Mas a gente também tem que começar a buscar outros espaços de divulgação, né? Para ver se a gente consegue abarcar o máximo que os trabalhos merecem ser publicados, eles precisam ser publicados, mas nesse momento nossa limitação é de espaço e dinheiro mesmo. O espaço é condicionado ao dinheiro. Tem um custo para pagar a diagramação, tem um custo para pagar a impressão. A gente já faz os volumes assim, de modo que a impressão, quando feita, seja o mais econômica possível, né? Mas ainda assim, sendo econômica e barata, a gente não encontrou um patrocinador para ela. Né? São dificuldades que a gente vai encontrando. Diga. Tem outras revistas também que de vez em quando, quando a gente recebe alguma revista que tem aderência à nossa linha de trabalho, a gente compartilha nas redes. Né? Então, há um tempo atrás, teve uma chamada de uma revista chamada Bem Legal, que também tem como objetivo trabalhos desenvolvidos em escola. A gente compartilhou, não sei se alguém mandou, se alguém... Sempre que a gente recebe alguma coisa que potencialmente pode nos acomodar, a gente compartilha. Bom, mais alguma pergunta? Ou melhor, o momento agora é pergunte que nós respondemos. É sessão livre. O que vocês gostariam de saber e a gente pode ajudar. Nada. Bom, então eu vou colocar o meu clássico na mãos à obra. Vamos continuar trabalhando para fazer o melhor possível. É o que a gente consegue naquele... Assim, não fiquem... Deixa eu dizer assim, olha, eu não gosto do termo carta de rejeição. Eu prefiro dizer não foi selecionado. Porque na verdade não é uma rejeição, ele não foi selecionado. Mas aqueles que nesse momento não foi possível incorporar, é sempre importante ver, bom, o que é que eu posso ainda melhorar, o que eu estou precisando. Uma das demandas que eu sinto sempre é de escrita científica, de leitura para a ciência. Eu sugiro, agora, dia 4 a 8 de novembro, tem a semana acadêmica aqui na UFES, e vai ter um monte de atividade aberta, gratuita. Participem das atividades, ou indiquem os alunos de vocês a participarem. Né? Os alunos da educação básica podem vir participar. Tem um curso que eu coordeno, mas a Karine é uma das organizadoras. Né? A gente tem um curso de estratégias de leitura e escrita que a gente tem recebido alunos da educação básica e universitários também. Cigar, sempre tem. Nossa semana vai ser que dia que vai ser? Vai ser a primeira semana de novembro. Na sexta-feira, dia 8, tem um curso de estratégia de leitura escrita
tem um outro da demanda regular, que é uma vez por mês, sempre tem, é uma tarde só. Assim, talvez assim, nesse momento, as coisas ainda estejam muito no professor, certo? E ele que reúne o texto todo, escreve. Então, na medida que a gente vai amadurecendo, também vai amadurecendo o papel que a gente atribui à escrita do aluno. Nesse momento a gente não tem condição, já pediram para a gente, deem um curso de redação para os alunos de educação básica na nossa escola. A gente não tem como atender. O que a gente pode digam para os alunos se vocês virem aqui fazer, porque sempre tem alguma coisa acontecendo. Lucas, depois divulga o linkzinho do curso para os meninos. Ah, já tem aí? Tá. Oi, diga. Naquela primeira etapa que vocês já passaram para a gente aquela tabela de pontuação, tanto do artigo como da bancada, é possível, pela equipe enorme que vocês têm e tal, vocês, nesse primeiro momento, já passarem esse feedback dos artigos ou não? É falar somente para essa parte de Não tem como, porque foi uma leitura rápida. Bem, vocês recebem feedback do Enem? Redação do Enem? Pois é. O nosso modelo de avaliação foi o modelo do Enem. Tá? É o mesmo modelo pontuando, no final já sai uma nota, certo? Não tem como dar, porque foi uma avaliação tabular, certo? Foi mais para balizar a avaliação da feira do que para avaliar especificamente a qualidade dos artigos. Então, ele diz muito mais sobre o espaço técnico do texto do que sobre o conteúdo especificamente, que é quem vai fazer a parte de revisão dos pares. Assim, são muitos avaliadores, tudo no papel ainda. Aí, nesse momento, a gente não tem quem na equipe para ficar visitando tudo que tem lá, porque a gente tem que registrar as ações da Semana de Ciência e Tecnologia, tem que fazer mais um monte de coisa. Aquela avaliação preliminar ali, se fosse numa revista, seria simplesmente assim, aceita ou não aceita o teu trabalho. Então, naquele momento ali, era uma nota que a gente tinha que ter para ver o quanto aquele artigo estava amadurecido para ir para a feira. Não necessariamente reflete o conteúdo dele nesse sentido. Professor, como a senhora falou que a avaliação do artigo é mais técnica, não é tanto do conteúdo. Não, essa primeira. Tem aquela nota que ela faz, Certo. tira o peso. Tirar o peso é porque a média geral é feita por média ponderada. Sim. Peso 20 ou peso 2 e peso 1. Tira o peso, porque foi tão Não. desesperador ver aquelas notas. Não tem como tirar o peso, porque isso tem nada a ver. Porque já que não é uma avaliação do conteúdo em si, então, assim, foram 6 perguntas de diferença do ganhador todo, 6 perguntas de diferença. Sim. Foi 9,58, 9,50, 9,98, 9,90. Verdade. Pra vocês E verem. tem E se não tivesse o peso, Ah. aí o resultado seria Sim, mas o peso nós não vamos abrir mão porque é o nosso objetivo. O nosso objetivo é trabalho de aluno e professor, não é trabalho de professor. E a maior parte do o peso ali é por causa que o professor faz. isso. Não é o professor que faz o artigo. Eu sei que no final quem está escrevendo ainda é o professor. O professor dá a ideia inicial até como o aluno deve responder as perguntas do avaliador. Né? É isso que a gente quer. Vamos imaginar que a gente tirasse o peso. Né? Vamos imaginar. Vamos imaginar que eu e a Zélia temos um artigo e vocês têm também. Vocês acham justo a gente concorrer com vocês? Vamos imaginar que a gente tirasse o peso. Pois Vocês acham justo? Se a gente tirasse o peso, no desespero de entregar alguma coisa só para confirmar o trabalho, a pessoa ia falar, não, isso aqui, ó, o título e o resumo acabou. Por quê? Porque eu Outra gente desonesta que eu pedi a outra pessoa para fazer. Não, eu acho. Eu estou falando no desespero ali, por quê? Porque a gente sabe que todo mundo tem um nível de demandas, né?
Aí você fala, eu vou mandar qualquer coisa só para participar, porque também isso não vai contar para a nota. Não, mas não vai contar, só vai ter fez, esse é somatório. Uma média aritmética não ponderada. Se fosse média aritmética, eu valeria 50%. É pior. É pior. Sendo média ponderada, vale 20%. Pode ser não. Mas o cara queria que o artigo fosse mais pouco, né? Não, porque por exemplo, os meus alunos apresentaram, davam uma nota ótima. Tá. Aí o artigo não tirou 10. Tirou a nota abaixo de 10. Pois é, desse jeito é melhor para você Não, mas a gente analisando a tabela das notas, a gente percebeu que se fosse uma média aritmética, o resultado seria outro. Quando vai para o peso, o artigo realmente pesou no resultado, entendeu? Não, mas isso fez o artigo é o contrário, né? Mas eu, Se fosse média aritmética, o peso do artigo Ia ser seria muito maior. 50%. não, fala assim, eles tiraram 9,75 e 8,5. 8,5. Aí o outro tirou 9,9 e 8. Ou só média aritmética, eu Só 9 dividir por outro. É a matemática. Deixa eu Se falar. você vai dividir por 2, o artigo vai valer mais. Vamos fazer uma pergunta aqui. Vocês acham que o peso do artigo tem que ser maior do que o peso da apresentação? Não, tem que ser um dia. Eu acho que esse é o objetivo. Ou somatório, que eu começo a ter, mas não, esse não fosse tão importante. Já que não quer a importância do artigo, fosse tão importante, pode ser mais somatório. Então, meio a meio, é isso que você está Não, propondo? Ou for somatório, não, vai valer 10, vai valer 10. Eu tirei 8, eu vou somar com minha apresentação e a nota não vai dividir, não vai ter 10. Uma média é meio a meio, né? Olha, Eu apesar acho que o foco tem que ser o que está sendo feito. A escrita é para você deixar a questão dentro dos padrões científicos. o registro é importante. Sim, mas eu acho que É a prova que você tem, né? o que está sendo feito é muito mais. O registro é importantíssimo. Mas E se até a gente porque, começar querendo a ou não, eu colocar acho que é um metade início. a metade, aí vai ficar complicado. E eu acho que é vai o início. piorar. Talvez no futuro a gente chegue a essa discussão. Porque aquilo que não, na escola pública, eu digo pela minha experiência, é um início essa. Por mais que já tenha alguns anos que você faz, mas esse boom mesmo, de todo mundo querer produzir ciência, é o início. Então, nesse início, essa parte da redação vai ser difícil. Eu acho que vai chegar um ponto. Tem que saber, todo ano a gente faz curso de redação. Todo ano tem gente. Tem gente que faz esse curso de redação todo outro ano, já desde o começo. Mas, enfim, é livre, participa quem quiser, certo? No primeiro ano que a gente fez, assim, meu Deus, vai dar muito trabalho. Mas no segundo ano, depois do curso, a gente viu uma melhora substancial. Então, cada vez a gente tem visto, e é por isso que a gente continua fazendo, uma melhora na qualidade técnica dos trabalhos, a ponto de hoje a gente estar brigando, né, porque eu quero mais e ela põe menos. Então, quer dizer, a gente tem conseguido elevar a qualidade. Eu acho isso muito positivo. Agora, para fins de nota do projeto, eu ainda acho que tem o papel do momento. No papel do momento, na escrita, muitas vezes, a gente até vê coisas muito bonitinhas, certo? Que a gente nem sabe quem fez. Mas é no dia que a gente vai tirar se foi o aluno, se foi o professor, se houve sinergia aluno-professor, se aquilo foi realmente... assim, no começo, tinha mais escolas particulares. Só que as escolas particulares vinham sempre com o mesmo projeto todo ano. E aí, no primeiro ano ganhava, depois não ganhava mais. E aí começaram a desanimar. Por quê? Porque a gente, se eu fosse avaliar só a escrita, se o projeto é sempre o mesmo, ele sempre vai estar melhorando, certo? Só que quando chega aqui na parte da implementação, aí é que a gente vê essa diferença. Se houve realmente essa melhora para o professor, ou se foi o professor que está melhorando a sua técnica de trabalho, ou se os alunos estão trabalhando colaborativamente e vêm apresentar. Eu ainda acho que o 28% ou 20%, Uma coisa que eu falei com a Eu minha entendi, eu escola, aceito. uma coisa que é da minha escola e que eu acho que serve como uma sugestão para todos. Ah. Isso é ela que a gente vai fazer a feira.
E o que a gente considerar como os melhores, a gente vai colocar nos meninos que é obrigatória a participação do trabalho de vocês, para que eles possam ajudar a gente na construção. É uma sugestão que pode ser... Mas assim, vocês têm a Não, oportunidade... eu digo assim, que eles têm que participar para ajudar a gente, porque o trabalho é deles, eles vão ganhar um certificado. Não é só a gente. Então, É esse o nosso ponto. A gente precisa integrar mais no trabalho. Não é uma coisa que o professor faz e o aluno executa. Porque o que eu acho que está acontecendo é isso. Na execução do projeto em si está sendo realmente o aluno, mas no artigo, lá na escola, o que aconteceu foi um pouco mais. Não, um artigo até é esperado que ainda esteja na mão do professor. Mas eu acho que deve se passar por um processo de transição, né? Tá vendo? Vai haver um processo de transição. Mas a gente já está ganhando. Já está ganhando. No começo não tinha nem artigo. Alguém aqui pode dar depoimento se o aluno participa do artigo? Muito pouco. Eles pedem, mas a correria no dia a dia não nos possibilita que deixe eles participarem de todo o processo. Inclusive, é uma das nossas ideias para 2020, como nós somos escola de integral, é usar os horários de estudo orientado para ensinar os meninos a produzir. Pois é, porque aí esses slides de Raquel de repente pode adaptar o colégio para treinar o aluno. Uma coisa que esse ano eu percebi que vocês tiraram foi aquela categoria da premiação específica Vic Júnior. Foi? Nós tiramos. Patrocinador. Não teve, o que acontece esse ano? Até pela necessidade de fazer a feira mais cedo, o Ciência na Escola, que avalia o Vic Júnior, ele não aconteceu. Essa é a primeira. A segunda coisa é que a FAPTEC não fez chamada para o Vic Júnior, então tinha muito bolsista. A maior parte dos bolsistas, 200 e poucos bolsistas, era da FAPTEC. Né? Ao invés disso, nós ganhamos uma doação anônima de um notebook e aí fizemos a premiação da inovação, trabalho de inovação. É a mesma coisa? Não. Foi o que a gente deu para fazer. E aí não teve o Vic Júnior ainda. Para esse de inovação, a Associação Sergipana de Ciência, além do notebook, deu uma bolsa de iniciação científica. Né? Eles premiavam com 3 bolsas de iniciação científica, né? Exatas, humanas e biológicas. Isso aí reduziu para total. Eu queria fazer um último comentário, Raquel, em relação à frustração. Frustração é uma coisa complicada, porque nós, professores, nos sentimos frustrados. E às vezes a gente transmite a frustração para os nossos alunos. Ou não sabe acolher a frustração deles para ressignificar o que foi a participação na feira. A gente fortalece, às vezes, a frustração do lado negativo. Né? E aí, quando Bach, né, falou dos centésimos, eu lembrei que uma vez, num concurso para a universidade, eu fiquei 2 centésimos atrás da outra pessoa e foi muito frustrante. Né? Mas olhando depois em perspectiva, centésimo é meio dolorido. É a invenção do demônio, né? Não existe centésimo. Mas é o que tem. Sendo o que tem, a gente tem que se adaptar, perceber isso como uma oportunidade de aprendizagem. Mas as notas, elas acho que acalmaram o coração. Foi. Olha, eu quero você entender. Mas por quê? Você entende, não foi tão... Né? As notas, vocês viram que ficaram muito próximas. E também acho que atendeu uma outra reclamação, que era assim, eu estava vendo ali na bancada tanto trabalho bom, por que foi que aquele ganhou? Aí você foi ver que ficou 3 centésimos atrás, no fim das contas, né? Então... Eu acho que é aquela questão do olhar também, assim. Foi isso que eu fiz com meus alunos. Eles disseram, eu queria subir também. Pensei, ó, se inscreveram 136, só vieram 90, e vocês ainda ficaram, eu acho que foi 25º, né? Ficou. Vocês venceram, né? Vocês venceram, e mesmo que fosse o último, quantas escolas não se inscreveram, não participaram, ficaram fora, né? Então acalmou um pouquinho, mas eles disseram que no próximo ano quer estar entre os então, aí é raiva positiva. Na verdade, assim, a nossa ideia não é de
competição, uma Mas ideia de socialização. Mas eles se movem a isso. Não, Eu eu concordo sei, com ela, eles eu se sei. movem a isso. Mas não é novidade. É verdade. E eu acho que. Vou dar a paciência lá no novidade. A sociedade é movida a competição. O A ideal gente é concorda você pronto só fazer Professor, tem uma ideia lá na escola, fez o seguinte, não entrega só os certificados de entregar, faz um evento para premiar eles, entrega o certificado para toda a escola. É uma expressão Cada bem colégio organizada. Talvez as escolas pudessem, né? Depois, olha, dar um destaque para os alunos que participaram, porque assim, pensando em todo o processo, a gente já elimina na inscrição do resumo. Depois tem o fato de executar a pesquisa. Porque assim, resumo é uma ideia, né? A gente não sabe. Depois, tem que pegar o artigo de foto, aí já tem que ter feito o negócio. Vir até aqui e passar por uma experiência de ficar, assim, quem tem medo de fobia de público, né? Chegar e explicar para pessoas diferentes várias vezes, é uma conquista a ser valorizada, né? Mas aí talvez a própria escola valorizar isso, porque a gente já chegou no limite da nossa premiação. Inclusive tempo, né? Porque lá na cerimônia. Esse era muito falando na escola de novo, então, quando ela chegou lá, ela não queria nem lanchar, nem almoçar, ela queria sair e dar uma. Mas foi super significativo. Eles não foram premiados mais pra gente e valendo muito mais de mim. Nossa comparação dessa Gente, então é isso. Parabéns para vocês todos.